Antes de eu ser aprovado, eu tinha muito aquela mentalidade de só passe medicina quem estuda 15 horas por dia, quem já nasceu um gênio. E por muito tempo, eu pensei que era algo impossível. Mesmo me esforçando muito, parecia algo muito distante. Sempre que começava o ano, as pessoas falavam, nossa, não passou ano passado, mas agora vai. Agora tu consegue ser aprovado. E no fundo, era como se eu não acreditasse naquilo que aquela pessoa estava falando, que eu não acreditasse que era possível ser aprovado. Minha família nunca teve condições de bancar uma faculdade particular de medicina, então me restava a faculdade pública como opção. E sempre frisavam a concorrência, que é muito difícil, muito concorrido, tem que estudar muito. Isso era algo que me deixava muito ansioso. E hoje, depois de um ensino médio que eu estudei quase todo errado e 2 anos de cursinho para correr atrás do prejuízo, eu percebi que pessoas normais passam em medicina. E eu espero que de alguma forma tu consiga entender isso por meio da minha trajetória e as coisas que eu aprendi durante esse tempo que eu errei muito, mas eu consegui evoluir muito nos estudos e como pessoa. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui, eu acho que ele era o que eu mais sonhava em trazer depois do vídeo da reação da aprovação. Porque é aqui que eu vou contar pra vocês tudo dos meus estudos durante minha vida inteira, como que começou até quando que terminou, que foi agora dia 22 de fevereiro, quando eu descobri que eu fui aprovado. Pra quem é novo ou nova por aqui, meu nome é Roberto, eu tenho 18 anos. Recentemente eu fui aprovado em medicina na faculdade que eu sempre quis pelo Enem. Aqui eu dou muitas dicas sobre Enem, planejo também mostrar minha rotina como estudante de medicina. E espero que esse vídeo de alguma forma te ajude a ficar inspirado aí a não desistir do seu sonho, assim como eu não desisti e correr atrás. Então bora lá, ó. Se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí embaixo para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E me segue lá no Instagram que eu posto minha rotina em tempo real e dou muita dica lá sobre Enem e rotina. Bom, vamos do começo. Ali eu já era uma criança, assim, eu praticamente um bebê. Eu comecei a estudar, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade, não lembro. E aí eu fiquei até o 5º ano numa escola aqui bem perto de casa. Então era uma escola de bairro. Como eu já falei, minha família nunca teve condições de bancar uma faculdade particular de medicina. Então, ou seja, a gente não é rico, sabe? A gente, ok, vive bem, nunca passei dificuldade, graças a Deus, mas longe daquelas pessoas que pagam 1.000, 2.000 reais de mensalidade na escola. Ah, se você tem a oportunidade de pagar isso na sua escola, ótimo, aproveita. Mas eu não tinha, então minha realidade nunca foi, nossa, a pessoa que tem condições de bancar tudo para estudar no melhor. Então eu estudei nessa escola, que é aqui perto de casa. Lá aconteceu algo muito massa que as pessoas sempre perguntam. Eu terminei o ensino médio com 16 anos e geralmente a galera termina com 17, 18. E por que isso? Porque eu pulei um ano nessa escola que eu fiquei quando eu era criança. Quando eu tava no 1º ano do ensino fundamental, a escola ela percebeu que eu já sabia ler muito bem e era justamente a série que você aprendia a ler. A escola me chamou para fazer prova, para fazer um teste lá com todos os conteúdos da série que eu ia no outro ano, no ano seguinte. Acabou que eu fui aprovado nessa prova, consegui saber tudo que eu ia aprender só ano que vem, e eles não viram necessidade de eu fazer a outra série, então eu acabei pulando um ano, que era justamente o ano que eu aprendi a ler, mas eu já sabia ler. Então isso assim, me economizou o tempo, né, porque eu terminei o ensino médio com 16 anos. Mas enfim, depois dessa escola, ela só era até o 5º ano do ensino fundamental. Aí eu tive que ir pra outra, que era uma escola maior que essa, mas ainda assim era uma escola de bairro. Então, tipo, não era a nossa melhor escola do estado, não. E principalmente quando a gente tá falando do quesito vestibular. Porém lá, eu tive professores muito bons, muito incríveis, que eu sou grato a eles até hoje, mas ainda assim é uma escola, e quem estuda para vestibular sabe que às vezes a escola atrapalha você a estudar para o vestibular. Uma coisa que me ajudou muito nessa escola é que eles tinham um ritmo bem pesado de provas, então acabava que eu estudava muito, mas eu sempre fui aquele aluno de véspera. Eu era o aluno nota boa, o aluno que sempre tirava ali 8, 9, 10, nunca fiquei de recuperação, mas eu errava muito no meu estudo em casa, eu não tinha uma rotina de estudos em casa, então acabava que eu aprendia um assunto, no caso decorava pra prova, passava na prova e depois da prova eu não revisava nada. Então, e aí já vai uma dica, muitas coisas que eu fazia isso na escola, por exemplo, passava na prova de física. Quer dizer que eu tinha aprendido aquele assunto de física? Não, porque eu não ia revisar depois. Então, muitas coisas que eu não revisei durante o tempo de escola, eu tive que reaprender no tempo de cursinho. Então já vai uma dica aí. Mas beleza, ensino fundamental 2 foi muito tranquilo. Eu, como eu falei, sempre fui o aluno nota boa. Eu era o estudante de véspera, mas mesmo assim eu conseguia passar em tudo sempre, então foi muito tranquilo. Porém, eu nunca tive um estudo pro vestibular no ensino fundamental 2. E aí, chegando no ensino médio, né, vem toda aquela pressão de Enem, vestibular, e meu Deus, qual curso vai fazer? Sobre escolha de curso, durante o ensino fundamental 2, eu meio que eu já tinha uma noção que eu queria medicina. Eu era aquela pessoa que falava, quero direito, depois que eu assisti uma série de direito. Quero engenharia, depois que eu assisti uma série de construção. Mas foi no 9º ano que eu
sentei, pesquisei, e o único curso que eu sempre me identifiquei era medicina. Então eu sempre tive aquela opção ali muito firmada, sabe? E entrei no ensino médio com a cabeça que eu já queria medicina. No ensino médio o negócio começou a apertar, porque a rotina de provas ela era muito intensa. Mais uma vez eu persisti no erro de ser um estudante de véspera, porém tiveram algumas matérias que eu consegui pegar uma base muito boa, porque elas eram matérias mais práticas. Ou seja, matemática eu saí com uma base muito boa do ensino médio, redação eu estudei por fora no ensino médio, porém todas as outras matérias eu basicamente seguia o que a escola fazia, que é um erro muito grande. Quem tá no ensino médio e quer começar a estudar pro Enem, pro vestibular, não dependa do que a escola passa pra você. Você use as aulas da escola como uma base, mas faça questões, simulados por fora, porque isso é o que realmente te prepara pro vestibular. Então, claro, tem escolas que tem aulas, que tem dinâmicas, provas direcionadas para isso. Mas, por exemplo, a minha, ela não tinha muito. Os professores davam aulas muito boas, mas o meu estudo em casa era totalmente errado. Na verdade, nem existia estudo em casa. Eu ia pra escola, assim, mais ou menos 7 horas, aí eu voltava meio-dia, a tarde inteira eu não fazia nada. Só se tivesse um trabalho, se tivesse uma tarefa, eu fazia, tá entendendo? Mas estudar, tipo, nossa, hoje eu vi tal matéria de biologia, vou estudar de tarde. Não fazia isso, que é um erro muito grande, porque eu não revisava as coisas que eu aprendia na escola. Mas enfim, a escola em si foi um período, assim, muito bom com relação a aulas. Eu consegui pegar base em algumas coisas, mas não foi suficiente, né? Tanto é que no meu terceiro ano, foi um ano que eu passei por problemas de ansiedade. Como eu falei, sempre queria notas boas, e isso acabava que tinha uma cobrança sobre mim que eu mesmo colocava. Então eu ficava naquela neura de, nossa, eu sempre fui um aluno muito bom, o aluno que tirava notas boas, tenho que passar de primeira. E aí eu tentava fazer as coisas da escola e tentava ao mesmo tempo conciliar com o estudo pro Enem, e eu tentava colocar os dois na mesma medida e não dava certo, eu tava quase surtando. Aí teve uma hora assim que eu falei, ó, tava no terceiro ano e eu praticamente desisti de estudar pro Enem, fiquei só fazendo as coisas que a escola mandava, e nisso eu já tava me conformando em fazer cursinho. E eu falo conformar em fazer cursinho porque na minha cabeça, de pessoa que sempre tirou notas boas, sempre foi acima da média nas matérias, fazer cursinho era como se fosse, nossa, eu vou falhar aqui e vou ter que fazer uma recuperação do vestibular. E assim, eu era muito imaturo com relação a muitas coisas, inclusive para o estudo com vestibular. Eu não tinha maturidade nenhuma no ensino médio para estudar, sabe, para uma prova, para um concurso. Então isso foi uma coisa que me atrapalhou muito emocionalmente. Mas beleza, passou o ensino médio, eu não passei, eu tirei 680 e pouco de média simples, mais ou menos no Enem. Foi uma média boa, porque eu já tinha uma boa base em redação, já tinha uma boa base em matemática, mas o resto das matérias estava um caos, linguagens e natureza mesmo. Sempre foi assim, meu terror, e eu sempre tirava notas bem ruins. Porém, beleza, passou o terceiro ano, começou o cursinho. Meu ano 2020, eu ainda tinha aquela mentalidade de ensino médio. Eu era acostumado a estudar como? Eu sentava, via aula, fazia um resumo na véspera da prova e ok, aprendia. Então na minha cabeça, eu acreditava que eu aprendia por aula e por resumo. E na verdade eu aprendia, só que eu considerava isso como coisas exclusivas. Ou seja, só ver aula e só ver resumo. Spoiler do primeiro ano de cursinho é que não deu certo, né? Porque eu fui aprovado no meu segundo. Mas o primeiro ano de cursinho começou mais ou menos com o cursinho presencial. Eu tinha uma mentalidade bem atrasada, que era tipo, nossa, só vou passar se eu fizer o melhor cursinho da cidade, o cursinho mais caro. E como eu já falei, minha família não tinha condições de pagar essas coisas muito caras. Então eu tive que me conformar com o cursinho aqui do meu bairro, que ele era muito bom, só que eu tinha esse preconceito, não era preconceito, mas era como se fosse um pensamento limitante mesmo, sabe? E pra você ver, ó, coincidência do destino, eu entrei nesse cursinho presencial, tava gostando, só que era um cursinho novo. Então entrou a pandemia, eles ficaram assim, impossibilitados de se sustentar, então eles fecharam. Não é nem que ele botou as aulas do presencial pro online, não, eles fecharam. Então eu fiquei sem cursinho, literalmente. E aí tu imagina, eu no primeiro ano de cursinho, sabia nada assim do mundo de vestibular, tinha entrado no cursinho presencial e ele fecha. Então imagina aí como é que eu fiquei perdido. Mas enfim, né, fiquei estudando em casa. Em agosto, inclusive, eu conheci a plataforma de estudos, né, eu testei a plataforma de estudos que eu estudei no meu ano da aprovação, que eu recomendo muito, eu vou soltar um vídeo falando sobre ela, que é a Sala do Saber. Mas comecei a usar a sala mais ou menos em agosto, e nesse ano de 2020 em si, que foi o primeiro ano de cursinho, tava na pandemia. Foi horrível pra eu me acostumar a estudar. Eu lembro que tinha dias que eu não tinha
disposição nenhuma para estudar e eu era péssimo com disciplina. Como eu falei para vocês, ensino médio eu era o estudante de véspera, então um dia antes da prova, 2 dias, eu tava lá lendo a apostila e fazendo um resumo para poder conseguir tirar nota boa na prova. E aí quando a gente chega no cursinho, que o Enem é só fim do ano e você tem um ano inteiro para estudar e precisa aprender as coisas, não só para uma prova que vai ser daqui a uma semana, foi um choque para mim, porque eu não tinha disciplina e nem tinha uma rotina de estudos consistente. Então me atrapalhou muito porque eu tinha muito problema de foco. Eu sentava para estudar e aí 1 hora depois, 2, eu já me levantava assim, não conseguia focar nada. Mas com o tempo isso foi melhorando e eu consegui estudar muito. Porém, meu maior erro em 2020 foi não fazer tantas questões e nem ter uma rotina de simulados. E aí, para vocês terem uma noção, eu vi muita aula, fiz muito resumo, tanto é que eu tenho uns 4 cadernos de resumo ali completos das matérias de 2020 que eu estudei, mas simulado mesmo eu fiz 2 no ano inteiro. E em comparação a 2021, que eu fiz uns 30 simulados no ano, assim, não, a diferença é enorme. E outro ponto que eu errei bastante em 2020 foi de ter negligenciado minhas dificuldades. Natureza e linguagem sempre foram dificuldades minhas, principalmente química e física, e eu praticamente deixava de lado, eu estudava o básico. Então meu cronograma de 2020 ele era todo desequilibrado, porque eu focava muito nas matérias que eu já tinha facilidade e eu negligenciava matérias que eu já tinha dificuldade. Então, spoiler, né? Não deu certo, não consegui passar de novo, e aí bora pro segundo ano de cursinho. Essa mentalidade, gente, que eu falo de, meu Deus, não passei do terceiro pro primeiro ano, não passei do primeiro pro segundo ano de cursinho, não foi fácil. Eu tô falando aqui sorrindo, mas não era fácil, sabe? Toda vez que eu reprovava assim, que eu recebia um não, eu muitas vezes pensei em desistir. Nesse ano aí, que foi 2020, eu tinha nota para passar em todos os cursos. Eu lembro que eu ficava em 3º lugar em Direito, 2º lugar em Odontologia, e eu muitas vezes me questionei sobre a minha escolha de curso. Será que eu realmente quero medicina? Mas ainda assim tinha algo que me falava, ó, tu não quer nada disso, quer medicina mesmo. Então, bora pro segundo ano de cursinho. Já um spoiler aqui desse meu segundo ano de cursinho, que foi o ano, né, que eu fui aprovado, eu sempre fui uma pessoa muito mente aberta. Eu tinha um método de estudo, que era aula, resumo e tal, mas eu sempre gostava de pesquisar sobre isso. E aí eu lembro que nas férias de 2020 para 2021, eu pesquisei sobre métodos de estudo. E além disso, a minha amiga Gabi, a Gabi estudante, eu acho que vocês conhecem ela lá do Instagram, eu conheci ela e aí ela sempre estudou por métodos de estudo ativo, estudo por questões. E aí eu lembro que a gente conversou, assim, ela me deu várias dicas sobre isso e eu fui aplicando. Então, uma coisa assim do meu ano 2021, que com certeza foi um diferencial, é estar aberto a críticas construtivas. Pegava assim, por exemplo, a pessoa falar, ó, não estuda, não faz tanto resumo porque te faz perder tempo, faz mais questões. E aí eu via a pessoa, se ela já tinha algum tipo assim de propriedade para falar sobre aquilo, e tentava testar aquilo na minha realidade para ver se dava certo. Então eu fui fazendo isso e foi uma coisa que me fez evoluir, porque eu já estava num patamar de média bom. Meu primeiro ano de cursinho, eu terminei com a média, acho que 750 de média simples no Enem. Então já era uma média boa que dava pra passar em muita coisa, menos em medicina. Então eu precisava de algo que me fizesse evoluir a partir do patamar que eu estava. Base do meu segundo ano de cursinho foi ter uma mentalidade de economizar e uma mentalidade independente. Como assim? Basicamente eu não via aula de todas as matérias, eu não fazia resumo de todas as matérias, eu fazia as coisas que cada matéria precisava. Por exemplo, história. Eu tinha muita base em história, meu desempenho em história já era muito bom. Em humanas, na verdade, história, geografia, filosofia, então essa foi uma matéria que eu quase não vi aula, porque eu já tinha a base teórica, me faltava o quê? Treinar com questões. Agora, quando a gente olha para física, por exemplo, que é uma matéria que eu negligenciei em 2020, eu tive que estudar muito em 2021, tive que ver muita aula, tive que fazer muitas questões para realmente aprender aquela matéria que eu sempre negligenciei. Eu lembro que quando eu comecei a ter esse estudo assim mais independente, esse estudo mais diferente, porque o estudo por questões ele é de alguma forma diferente. Eu ficava muito inseguro, eu tinha muito aquele negócio de, nossa, será que eu tô estudando certo? Será que eu não tô desperdiçando meu tempo? Só que depois, com os simulados, eu ia vendo minha evolução e aí eu ficava satisfeito e continuava. Inclusive, em 2021 teve uma coisa que aconteceu. Eu vou explicar bora do começo, assim, da minha rotina em si. O ano de 2021, se vocês quiserem, eu tive uma rotina bem diferente, então eu posso trazer um vídeo somente sobre o ano da minha aprovação e o que foi que eu fiz nele. Então deixa aqui nos comentários e curte muito para eu trazer esse vídeo. Mas no ano de 2021 eu já comecei estudando em casa. Antes de começar o meu ano de estudos, eu me matriculei num cursinho que era um pouco mais caro aqui da minha cidade, mas como eu já tinha tido contato com esses métodos de estudo ativo e eu tava percebendo que estudar em casa tava sendo muito mais produtivo para mim, eu larguei o cursinho presencial. Eu fiz a matrícula e acho que
3 semanas depois eu larguei e comecei a estudar em casa, que estava sendo muito mais produtivo para mim. Então eu estudava por questões, e aí eu tinha um método de estudo muito diferente, assim, do que realmente acontece. Eu estudava de uma forma mais ativa. Mais uma vez, se vocês quiserem um vídeo sobre o ano da minha aprovação, curte muito e comenta aí. E aí toda vez que eu precisava de ver aula, que eu precisava pegar teoria, base teórica, eu pegava lá pela sala. Então a sala foi a plataforma de estudos que eu usei no ano da minha aprovação, e é uma plataforma que eu recomendo muito para vocês, porque ela é muito completa. Ela é uma das únicas plataformas que eu vejo que realmente se preocupa em você aprender a matéria, e não somente ter aulas para você copiar e acabou, sabe? E aí nesse ano de 2021 eu larguei o cursinho presencial e fiquei estudando em casa o ano inteiro. No geral foi muito diferente meu estudo, porque ele era baseado em questões. Então cada matéria tinha uma metodologia própria. Por exemplo, história, humanas, eu não via aula. Eu via aula só quando eu precisava. Mas física e química, que eu tinha mais dificuldade, eu avaliava minha dificuldade pelas questões e via aula só se fosse necessário. Outra coisa, a rotina de simulados foi uma coisa que eu fiz muito nesse ano de 2021. Eu fazia simulado praticamente todo fim de semana, e na reta final eu fazia simulado quase todo dia. Então nisso, pelos simulados, né, que são questões, assuntos aleatórios, compilado ali realmente no momento da prova, eu podia ver exatamente as minhas dificuldades e estudar aquilo que eu precisava. Então meu ano de 2021 foi um ano de estudos tranquilo, porque eu estudava aquilo que eu realmente precisava. E as coisas que eu não precisava tanto, eu diminuía a carga horária, tá entendendo? No ano que eu fui aprovado foi o ano que eu estudei menos. Não digo em menos de carga horária, mas eu digo realmente em priorizar. E nisso eu conseguia, por exemplo, ter momentos de descanso, que na rotina louca e desorganizada e sem prioridade de 2020 eu não conseguia. E uma coisa que muita gente tem dúvida, se no ano da aprovação a pessoa sente que vai passar. Eu não sentia que eu ia passar. Sinceramente, se eu falar pra vocês, eu vou contar sobre o momento da minha aprovação, mas se eu falasse pra vocês que eu, nossa, vou passar esse ano, não sentia. Eu conseguia ver uma evolução pelos simulados, porque eu tava fazendo muitos simulados sempre. Inclusive eu recomendo pra vocês fazer simulados sempre, porque eu conseguia ter uma ideia de evolução minha, e se não tivesse tendo evolução, eu mudava totalmente a minha estratégia de estudos. E aí estudando em casa eu fui fazendo simulado, e eu vi que eu já tava chegando no patamar que dava pra passar. Mas sempre tinha aquela dúvida de, meu Deus, será que eu vou fazer isso no dia da prova? Será que eu não tô tendo um desempenho falso? Quem é vestibulando sempre pensa isso, né? Que tipo, tô acertando aqui, mas sei lá, coisas da minha cabeça. Então eu tinha muita segurança nesse sentido, e eu passei por muita ansiedade. Meu Deus do céu, eu passei por muitos momentos de ansiedade, mas no fim deu certo, né? Eu estudei em casa e isso foi a coisa que mais me ajudou. Porque, por exemplo, eu tinha muitos horários de química, muitos horários de física, estudava matemática todo dia, então eu podia realmente focar nas minhas dificuldades. A diferença que eu vi do online pro presencial é que no presencial eu via aula que a maioria das pessoas precisavam ver. Então, por vezes, eu tava vendo uma aula no cursinho presencial que eu nem precisava. Eu poderia estar adiantando outra que eu realmente precisava, sabe? Problemas técnicos aqui. Pode ver que tá meio diferente aqui, não sei, porque a câmera descarregou. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto. Então, ter esse foco nas evoluções, aliado também com a mentalidade de evolução. Tipo assim, ó, velho, passar em medicina é difícil. Então, se eu ficar focando no objetivo final, eu nunca vou estar satisfeito. Então é mais provável que eu me frustre do que eu me motive de, aumentei um acerto no simulado. Isso pra quem quer passar em medicina não é nada, mas pra quem tá no progresso de evolução é muita coisa, porque um acerto a mais vai contando aí os acertos ao longo do ano. Então eu focava muito nas pequenas evoluções, realmente a curto prazo. Óbvio que tudo era focado em passar em medicina, mas essa mentalidade de evolução, ela me ajudou inclusive no dia da prova, porque eu fui pra prova falando, eu vou dar o meu melhor, independente se for suficiente ou não, se eu passar ou não, eu vou sair da prova sabendo que eu lutei por cada questão. Acompanho muito a Sarah Showman do Método Questiona, e ela fala muito isso, e era uma coisa que eu realmente apliquei assim, e fez diferença, porque o fator emocional pode não parecer, mas ele tem muito peso no dia da sua prova. Treinar com simulados em casa, ter essa mentalidade assim mais tranquila, sabe, no dia da prova, foi uma coisa que me ajudou demais. E, gente, meu ano foi longe de ser perfeito. Se vocês quiserem um vídeo somente sobre o ano da minha aprovação e o que eu mudei, como eu já falei, deixa muito like aqui e comenta que eu vou trazer. E aí, aconteceu algo muito engraçado pra eu descobrir que eu fui aprovado. Vou contar aqui com detalhes que vocês já são da família aqui. Quando eu fiz a prova do Enem, eu literalmente chorei. Depois do primeiro dia, eu
cheguei em casa, meus pais tinham comprado pizza. Meus pais são muito fofos, né? Eles tinham comprado pizza. Imagina que aqui tá o sofá. Aí eu coloquei o prato aqui com a pizza. E eu lembro que eu coloquei uma palavra na redação que eu não tinha certeza se era isso mesmo que eu queria falar, que era indigente. Eu não lembro a palavra direito. Eu lembro que eu pesquisei, só que eu tinha pesquisado errado e apareceu um significado diferente. Eu falei, pronto, acabou. Eu usei essa palavra umas 5 vezes na minha redação. O corretor vai ver, vai dizer, esse menino não sabe nem usar as palavras. Então eu comecei a chorar, minha pizza ficou gelada, eu ficava chorando e falava, nossa, não vou passar no Enem de novo por conta da redação, que é a minha maior facilidade. Pra vocês verem, né, o que é que a ansiedade faz com a cabeça da gente. E a nota do Enem, só quem viveu sabe, ela saiu antes do prazo. Tipo, se eu não me engano, ela saiu 3 dias antes. E aí eu lembro que eu tava nesse mesmo lugar aqui, nesse mesmo cenário, gravando um vídeo. Aí desce a mensagem do meu amigo falando, a nota vai sair hoje. Eu lembro que eu já comecei assim a chorar, a ficar gelado assim. E foi um desespero, porque eu falei, mãe, a nota vai sair hoje. Eu não tava preparado. Eu tava preparado pra sair daqui a alguns dias. Quem viu o vídeo da reação da nota sabe que eu chorei muito. E eu lembro que assim que eu vi a nota, eu não falei isso no vídeo da nota, mas assim que eu vi a nota, eu esperava tirar menos. Tipo assim, eu olhei a nota, aí fiquei feliz com a redação, fiquei triste com matemática e humanas. Eu falei, pronto, eu tava contando com mais que isso. Já não dá mais. Eu chorei de tristeza. Aí depois que eu fui calcular a média, eu vi que dava pra entrar na faculdade que eu queria, que era maior que o corte do ano passado. E aí eu lembro que eu chorei muito, porque eu não imaginava de nenhuma forma. Foi assim, independente do que você acredita, como eu sou cristão, a minha nota, assim, ela foi um reflexo de Deus, sabe? Realmente foi o tempo certo. O meu tempo certo foi esse ano, porque eu poderia ter tirado uma nota maior do que eu realmente tirei, mas eu entendi que aquilo ali foi a nota que Deus tinha pra mim, pra eu entrar onde eu tinha que entrar, na turma que eu teria que entrar, sabe? Então eu acredito muito nisso, porque tiveram algumas coisas da minha prova que eu não entendo até hoje, como é que eu fiz aquilo, como é que eu errei aquilo, mas tudo nos planos de Deus, né? Perfeito. E aí, o dia do SISU foi outro desespero. Por quê? Quando eu coloquei minha nota, eu tava esperançoso, tinha sido maior que o corte do ano passado. E sempre tem os boatos, né? De, esse Enem, a nota de corte vai diminuir. Spoiler, nunca diminui. Mas enfim, eu tava acreditando nisso. Quando eu coloquei no SISU a nota tava tipo 3 pontos acima da minha nota. Eu tava na posição 69 de 52 vagas. Eu fiquei, pronto, acabou. Só que aí quando eu fui pro Instagram, eu descobri que tava tendo dupla classificação. Aí eu vi, né, que a mesma pessoa tava ocupando 2 vagas. Aí deu um alívio. Aí eu lembro que no outro dia eu tava esperando a nota sair, né? A dupla classificação sair do site do SISU. Eu esperava, eu tava em 69 de 52 vagas. Quando a dupla classificação saísse, se é que teria dupla classificação, eu esperava ficar no 45 de 52, 43 e mesmo assim arriscado. Quando eu vi, eu subi pra 33. E a história foi muito engraçada, por favor, não me julguem, mas eu já contei essa história aqui pros meus amigos. Eu tava no banheiro, e aí quando eu fui ver, eu tava tipo 33 de 52, eu saí de 69 pra 33 de 52. E você imagina só, uma pessoa que sempre tava em 700 de 52, 300 de 52, vê lá o seu nome em 33, meu Deus do céu, aquilo ali foi a minha aprovação, juro, porque foi algo que me surpreendeu demais. Então foi um momento único, assim. Eu lembro que eu saí do banheiro correndo, depois que eu lembrei eu fui tomar banho, mas de verdade, foi o momento mais emocionante, foi o dia que eu saí de 69 de 52 para 33 de 52. E aí depois teve toda a coisa da aprovação e tal, chegou o resultado oficial. Foi um dia assim muito inesquecível pra mim. Tem um vídeo já aqui da reação da aprovação, foi algo que eu sempre sonhei, algo que realmente aconteceu como eu sonhava, sabe? E é isso, agora eu tô aqui esperando a faculdade começar. Minha faculdade eu acho que ela vai começar em outubro, mas vai ter muito vídeo de rotina aqui, med vlog, então aguardem. E ó, se tu assistiu o vídeo até aqui, que eu sei que não é todo mundo que vê o vídeo até o final, tu vai comentar aí aprovação certeira. Comenta aprovação certeira, que eu sei que tu viu o vídeo até o final. Deixa o like, comenta alguma dúvida, se tu teve alguma dúvida sobre os meus anos de estudo, alguma dúvida sobre os meus métodos, minha rotina, pode comentar aí embaixo que eu vou responder. Eu sempre fico olhando os comentários quando eu posto o vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram e até o próximo vídeo. Espero que tu tenha gostado e juro, esse vídeo aqui foi muito especial pra mim.